Lá em Atos 19:40, deixa claro isso. O escrivão, comentando a crise que está acontecendo lá, do tumulto por causa do Demétrio, ele diz assim: porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Então, até um ajuntamento que não fosse religioso, que não fosse assembleia formal, e aí, no caso da assembleia formal, ela seria dirigida por uma autoridade romana, qualquer coisa diferente disso podia ser interpretada como sedição. Ou jogos mesmo, alguma coisa assim que promovesse realmente o encontro das pessoas, né? A aglomeração. Né? Então os romanos eles tinham medo de aglomeração, no geral. A intervenção, então, isso poderia ter consequências desastrosas para a cidade. Atos descreve as prisões de Paulo e dos demais apóstolos como resultado de denúncias de judeus ou outros grupos, mas não atitude pública provocativa deles ou alguma intervenção formal, oficial, contra os cristãos. Né? É por isso que, inclusive, fala-se de perseguição no Novo Testamento de maneira muito genérica, porque não há um edito dos imperadores pela perseguição aos cristãos. Isso aí tem sido já estudado, eu tenho um livro sobre isso, o mito da perseguição. Tá? Inclusive, os martírios no século II podem ter sido bastante exagerados, os relatos de martírio, mas eles acabaram sendo incorporados como memória cristã genuína. E, no entanto, eles podem, para mim, eles podem ser colocados na mesma categoria dos textos gnósticos mais aberrantes. Não que eles sejam ruins, eu acho que são interessantíssimos. Porém, eles mostram uma faceta não factual, não histórica do cristianismo, que é uma perseguição sistemática do Império Romano contra os cristãos. Tá? Isso aí é uma ideologia que foi estabelecida, uma ideia que foi passada e os pais da igreja compraram, e nós compramos dos pais da igreja, e assim temos uma visão histórica, entre aspas, daquele momento, que não se confirma nem com a documentação histórica e tampouco com algum tipo de documento extra-bíblico. Que nem é bíblico, na verdade, porque isso aí tem a ver com os relatos do século II. Né? Próximo. Então, Paulo. Pode passar. Paulo tem perfeita noção disso, da Pax Romana, do risco que se corre quando você faz um movimento que quebre a ordem pública, a paz pública. Por isso, Paulo tende a orientar suas comunidades a não entrar em conflito público. Veja Romanos 12, 18. Romanos 12, 18, ele vai dizer assim, ó. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não está falando da igreja, não. Está falando da república. E aí ele continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E logo depois ele vai falar: todo homem seja sujeito às autoridades. Daqui a pouco eu vou falar desse texto. Em Filipenses 1, 27, em Coríntios tem um texto que eu esqueci, eu pulei ele. Aqui, ó. Só um minutinho, gente. Acho que é capítulo 5. Aqui, ó. Não, não é esse texto, não. Aqui, ó.
1 Coríntios 6,4 seguinte diz assim, ó. Almir, você pulou. Volta. Você está lá na frente, Almir. Isso, Almir. Deixa aí quietinho. Isso, deixa aí quietinho. Deixa quietinho, é? Vocês terem noção da responsabilidade, tá vendo como é difícil? É difícil, é. Mas agora deixa quietinho que eu aviso quando for mudar, tá bom? Valeu. Então, olha só. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, verso 4 em diante. Tem alguém com o microfone aberto. Pedir para todo mundo fechar, por favor. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Percebam, gente. Paulo está criticando aqui, eu sempre entendi esse texto numa linha assim. É uma vergonha que um cristão processe outro no mundo, no fórum, por exemplo, né? Ah, que vergonha, né? Tal. Mas por que é uma vergonha? Porque expõe para a res pública que a igreja tem conflitos internos. Esse é o problema. Não é usar o sistema jurídico romano, mas é expor diante deles, dos romanos, da res pública, os conflitos internos da igreja. E isso pode levantar nas autoridades uma preocupação se esse grupo pode ser, lá naquele contexto da Pax Romana, se esse grupo pode ser um risco para a paz da cidade. Veja só que situação e veja só como é importante, então, essa fala de Paulo nesse contexto da Pax Romana. Em geral, a gente vê só num contexto muito genérico, né, de você processar fora e tal, mas ali tem esse agravante. Você está chamando a atenção das autoridades que podem passar a vigiar os cristãos para ver se eles não são, de fato, um grupo que pode trazer problema para a Pax Romana na cidade. Tá? Depois, em Filipenses 1:27, vou dar uma adiantada aqui, Filipenses 1:27, ele vai dizer: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, ou seja, como testemunho, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então, viver acima de tudo aí não é viver uma vida, não está falando uma coisa interior, está falando da exposição pública, na res pública, deve se mostrar como um grupo unido. Lá em Colossenses 3, 18 a 4:1, ele vai fazer uma série de indicações de como as pessoas devem se comportar: esposas, esposos, escravos, senhores, filhos e pais. É o que a gente chama, já em exegese, a gente chama isso aqui de normas domésticas. Ah, mas isso não é doméstico? O que tem a ver com a res pública? Acontece que tem dois aspectos importantes a pensar. Primeiro que, na cultura romana, o pai de família, o pater familias, ele tinha o pleno poder, ele é como uma espécie de magistrado na casa. Ele representa a magistratura da casa. Logo, ele tem plena autoridade sobre todas as pessoas que moram lá dentro. É bem patriarcal mesmo. Num nível assim, master. E o que Paulo está propondo aqui quebra um pouco a lógica do pater familias. Porque ele estabelece que cada um tem sua responsabilidade, seu direito, seu dever,
E ele tira o poder supremo do marido. Né? Se você pensar, ó, esposa sede submissa ao próprio marido, marido amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amargura aqui você pode entender como violência doméstica. Não trateis a esposa com violência doméstica, mas com amor. Porque naquela cultura não se exigia que o marido amasse a esposa. Desde que ele desse as condições para a família viver, ele era senhor. Ele podia amar quem ele quisesse. E talvez a esposa também, se ele quisesse. Mas ele não tinha nada a dar a ela além da condição para ela ter os filhos, para cuidar dos filhos, etc. Era nesse nível, gente. Tá? Tanto é que a interação de homens com homens tem a ver com o ambiente greco-romano, em que os homens têm muito mais afeição entre si do que com as mulheres. Na perspectiva... Aí eu já estou entrando um pouquinho no que o Everton pediu, né? Estou entrando um pouquinho na questão da sexualidade, gênero e tudo. Na perspectiva das teorias feministas atuais, a gente pode dizer que os romanos não só eram patriarcais, como eram misóginos. Mulher, eles não amavam. Mulher, eles suportavam. Eles amavam uns aos outros. Então, a relação dos homens entre si é homoafetiva, era mais do que homossexual, era homoafetiva, ela é resultado da misoginia deles, naquele ambiente patriarcal. Calma, calma, Almir, não é para trocar ainda não, irmão. Tá mudando sozinho, irmão? Tá mudando sozinho? Às vezes pode ser que tenha aí um hiato aí de tempo e eu não sabia. Bom, mas vamos seguir aqui. Não, é o próximo. É o que estava agora. É porque não está aparecendo para mim, eu queria que aparecesse para mim o slide. Ah, tá. É por isso que o Everton abre duas. Entendeu? No celular, né? É. Então, Almir, deixa aí. Mexe agora não, te aviso, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer de te avisar, não. O verso 5 vai dizer o seguinte. Colossenses 4:5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Depois o 1 Tessalonicenses 5:15. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Entre vós quer dizer internamente na igreja, para com todos na república. Tá certo? Então é a ética de fazer o bem. Isso aparece em Tessalonicenses, em Romanos. Aí, qual é o testemunho da igreja? Não é ficar pregando Jesus. É viver o bem, é fazer o bem, é amar o próximo. Esse é o testemunho público da igreja, de acordo com o apóstolo Paulo. Aqui eu estou entrando até um pouquinho no campo da teologia pública, né? Na perspectiva bíblica. A escola paulina ainda está no mesmo... Tá, Almir, ainda está no mesmo slide. A escola paulina manteve e ampliou a visão sobre o assunto. Em Efésios 4:21 ele diz assim, ó. Efésios 4:21. Não é 4:21, não. Eita. Agora eu não sei. 4:31. Mas o 28 também é bom. 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, a exigência de uma mudança de vida das pessoas que têm mais ações na cidade, na res pública, né? E 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Então, essa é uma postura, porque essas coisas, dentro do contexto da Pax Romana, é o que indicava um grupo perigoso para os romanos. Um grupo que grita, que blasfema, que vive irado, etc. Depois, 5,16 e seguintes, ele vai falar que os dias são maus. Por essa causa, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. E aí está falando dos banquetes, em que a pessoa bebia e aí fazia desgraças, né? Então, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se é para ficar embriagado, fique embriagado do Espírito Santo. Você não vai fazer desgraça, só vai fazer graça, né? E o verso 12, capítulo 6, verso 1 a 9, que fala também da mesma lista que aparece em Colossenses. Aí veja o verso 12, é muito interessante, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No grego, isso é muito curioso, acho que vale a pena chamar a atenção. Aqui no grego, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 12. Não é contra Raima Caisarca, mas prostas arras, principados, prostas exousias, que são os mesmos poderes que ele fala em Romanos, que eles têm que ser submissos, e cosmocratoras, os dominadores do mundo, das trevas. Mas é interessante o arra, de onde vem arconte, que é o magistrado. Então Paulo está deslocando o foco da comunidade, dizendo assim, não se preocupe com os magistrados terrenos, preocupe-se com aqueles que atuam nas regiões espirituais. Aí é a apocalíptica, né? Presente, que está falando mais alto. Ainda no mesmo slide, tá, o Almir? 1 Timóteo 2, 1 a 3. 1 Timóteo 2, 1 a 3. Antes de tudo... Aliás, eu vou deixar esse 1 Timóteo 2 para outro momento, tá? Que eu vou falar quando eu for falar de Romanos. Melhor. Mas Paulo também aponta para uma ideia de não se apegar ao sistema deste mundo, nem da cidadania terrena. Isso ele vai dizer em Romanos 12, 1 a 2. Né? Romanos 12, 1 a 2 ele afirma: rogo-vos que apresentais o vosso corpo sacrifício vivo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este século quer dizer este aion, este mundo, essa estrutura na qual o Império Romano domina. Só que ele usa essa terminologia um pouco mais escatológica, mais ampla, para despistar também, né? Depois ele vai dizer em Filipenses 3:20, uma outra carta autêntica, Paulo vai dizer assim, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então ele projeta para o céu, mais uma vez apocalíptica, projeta para o céu o lugar onde eles são realmente cidadãos. Não é na terra. Isso talvez explique, em parte, o fato de Paulo nunca falar da cidadania romana dele. E Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É uma linha que segue a de Filipenses, vai dizendo,
desprende das coisas daqui, da estrutura daqui, não tenta mudar as coisas aqui, pensa naquilo que vai acontecer no céu. Então Paulo trabalha esse dualismo, trabalha essa dicotomia para justamente minimizar na comunidade o desejo de questionar alguma coisa das autoridades. Agora sim, pode mudar, Almir, por favor. Perfeito, pode deixar aí. Então nós vamos ver de uma forma mais específica o texto de Romanos 13, 1 a 7. É um estudo de caso, tá? 13, 1 a 7. Que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Deixa eu comentar então esse texto. Ele muitas vezes foi interpretado como uma ordenança de Paulo para que a igreja seja submissa às autoridades, com tudo que esteja vinculado a essa submissão, inclusive fazer a vontade das autoridades, tudo que a autoridade mandar fazer, eu vou fazer. Esse tipo de interpretação justificou, por exemplo, a participação de protestantes e católicos como denunciadores durante a ditadura militar, né? Porque eles diziam que estavam obedecendo à autoridade. Se a autoridade diz que o cara comunista é do mal, a autoridade tem mais poder que todo mundo. Então ele vai denunciar o irmão da igreja. O irmão da igreja está contra a autoridade representa Deus. Esse tipo de interpretação literalista e maquiavélico prevaleceu muitas vezes e hoje tem sido às vezes levantado também por algumas vozes aí que fazem interpretação bíblica do mesmo jeito que a gente faz o quê? Joga lixo fora, né? Mistura tudo e joga. Né? Não tem preocupação em selecionar, não tem preocupação em ordenar as coisas. No texto, o que está em jogo? Primeiro, a sujeição às autoridades superiores. Exuciais, hiperexais, hipotassestor. Hipotassestor é um verbo que é hipo, abaixo de tassesto, que vem de tassos, que é quem ordena, quem lidera. Então, estar abaixo de quem ordena. Então, é estar sujeito, estar abaixo, se submeter às autoridades superiores. Segunda coisa que está em jogo, e aí a gente daqui a pouco vai entrar para explicar isso aí. A segunda coisa que está em jogo é a função dos magistrados, que são os arcontes. E aí tem toda aquela lista lá que eu mostrei para vocês. Então veja que magistrado é um termo guarda-chuva que Paulo usa, representando toda a cadeia hierárquica de representantes legais do Império Romano. E as obrigações dos que vivem no Império, inclusive de tributos. Tá? Então vamos lá destrinchar um pouco isso aí. Alguns aspectos iniciais. É um texto de orientação à comunidade romana, sede do Império Romano, que Paulo não conhecia. E Paulo sabe, ele já tinha tido notícias de eventos anteriores que levantaram as autoridades contra os judeus, na época de Cláudio.
Não sei se vocês lembram dessa passagem de Atos, quando Paulo conhece Priscila e Áquila. Eles saíram de Roma por conta de um decreto de Cláudio que mandou os judeus saírem de Roma. Né? E aí, por conta de confusão, que alguns acham que é por causa de cristãos. Então, na verdade, cristãos e judeus foram tirados de Roma nessa ocasião, porque estavam causando tumulto na cidade romana. Olha como é que os romanos eram paranoicos com distúrbios. Né? Aparentemente, é um texto isolado, com ideias do próprio Paulo. Porém, esse texto pode ser comparado com o texto de Marcos 12, 13 a 17, em que é possível perceber ecos da forma como as demais comunidades cristãs lidaram com o tributo e as autoridades. Próximo. Eu esqueci de falar próximo. Agora foi eu que esqueci. Então, aspectos iniciais aí para vocês darem uma olhadinha. O texto de orientação à comunidade romana. Aparentemente um texto isolado, mas pode ser comparado com o texto de Marcos 12, 13 a 17, que é o famoso texto do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não citei por Mateus, citei aqui por Marcos, que é um texto mais antigo. Próximo, Almir. Então eu faço aqui uma comparação de Romanos 13 com Marcos 12. E aí olha o destaque para alguns trechos. Ó. Pois por isso também pagais tributos, foros teleite, pois são servos liturgói de Deus, para isso mesmo eles se dedicam. Pagai apodote a todos as dívidas, a quem o tributo, foram. A quem o imposto, telos, o imposto. A quem o temor, phobos. A quem a honra é... Esqueci honra em grego. Romanos 3. Deixa eu deixar aberto aqui. A quem honra, timen. Vem de timer. A quem honra, a honra. Veja o Marcos. É lícito dar, dunai, ou pagar, que dunai tem mais a ver com pagar. Imposto, kenson, a César ou não. Daremos, domen ou não daremos. Em Lucas, ele usa tributo, fórum, igual Paulo usa fórum ali, em tributo. Então Jesus lhes disse, dai apodote, então pode ser pagai a César, porque Paulo lá eles traduzem por pagai. Mas quando vai Jesus é dai. Jesus está dizendo, pagai a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Tá? Pois bem, próximo. No caso do tributo, Paulo usa apodote, o mesmo verbo auristo imperativo de apodidomi que Jesus usa para responder aos seus interlocutores. Curiosa é a tradução dar, quando o sentido do verbo é claramente pagar. Diferente de Marcos, que usa kensos, Paulo usa foros. É o mesmo termo usado por Lucas. Esse está errado aí. Kensos é o pagamento por adulto, usado por Marcos e Mateus. Foros é o tributo de uma nação a outra como símbolo de submissão. Então tem um sentido simbólico de dominação ainda maior do que o kensos. Tá? Próximo. Em relação ao cristianismo primitivo como um todo, o que a gente pode pensar? Que havia uma memória circular sobre o posicionamento de Jesus acerca dos tributos
consequentemente, o posicionamento de Jesus acerca da autoridade romana, que apontou o caminho seguido por Paulo. O posicionamento geral que se percebe entre os cristãos era o de diferenciar as obrigações com o Estado das obrigações para com Deus. Ou seja, o cristianismo originalmente ele revolucionou um conceito da antiguidade. O conceito da antiguidade é religião e política é tudo a mesma coisa. E os cristãos, por estarem no mundo romano, eles fazem distinção entre o ambiente religioso e o ambiente político. Deus é o governante de tudo, claro, mas essa estrutura política ela é responsabilidade de quem está lá. Não coloca Deus nisso. Deixa Deus para todo o resto. Deixa o César cuidar das coisas de César, a dominação, a política dele. Então é a separação entre o poder dominador e a fé em Deus. Na nossa linguagem atual, separação entre Estado e Igreja. Lutero vai interpretar isso como sendo dois poderes paralelos, porque o Lutero está um pouco contaminado pela Idade Média e também acaba não querendo se colocar totalmente contra os príncipes, né? Ele precisa dos príncipes, então ele dá um valor aos príncipes em paralelo ao valor que dá à Igreja. Então, são dois poderes para Lutero que caminham em paralelo. A posição que a gente pode perceber é que os cristãos eles agiram na época de Paulo, especialmente porque tem um detalhe social importantíssimo que eu acabei esquecendo. Falei agora igual o Silas Malafaia. Importantíssimo, irmão. Uma coisa assim que você vai... É tremendo. É o seguinte. Tudo indica que as comunidades paulinas não tinham pessoas da elite. Podia ter gente com uma condição social melhor, livres, tal, ok. Mas a elite mesmo, não participava das igrejas de Paulo. Isso significa que a comunidade paulina não tinha influência política direta. Logo, tentar se envolver nisso, para eles, era meio que perda de tempo. Isso pode ser, inclusive, um argumento que eu estou apontando, pode ser utilizado para dizer o seguinte agora, não, mas agora o cristão pode entrar na política, então, poxa, mudou, vamos atualizar a Bíblia. Ok, concordo. Mas, vejam, ainda assim separando, porque a estrutura de César não pode ser a estrutura de Deus. São duas coisas diferentes. Cristo mostra isso, Paulo mostra isso, o Novo Testamento o tempo todo mostra isso. Ou seja, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal não pode ser o governo de Deus. É o governo humano. Cabe ao cristão, dentro do conceito de democracia, participação democrática, requerer do governo humano os valores de justiça social, bem-estar social, igualdade, direito para todos, e também dos deveres regulados de forma justa e adequada. Feito isso, então um cristão na sociedade, ele pode votar em quem quiser, ele pode votar em quem ele acredita que vai defender esses valores. Não são valores cristãos, são valores sociais que o cristianismo defende também. Certo? Olha, essa aula não tem nada a ver com eleição, não, tá? Mas aplicou. Próximo. Considerando. Opa. Próximo. Aí. Se a gente considerar que Jesus foi irônico na resposta dele, porque ele usou de ironia, né? Dá César o que é de César, Deus o que é de Deus. E ele disse, de César é só essa moedinha, né?
Podemos pensar que Paulo também segue essa ideia da ironia, indicando que se deve cumprir as obrigações para nenhum magistrado implicar com a igreja. E aí é o detalhe para destacar os magistrados e o silêncio quanto ao César. A palavra César não aparece em Romanos 13. Tá? Paulo cita a cadeia de governo executivo, mas ignora senadores e o próprio César na sua orientação, o que deve ter sido notado pela comunidade de Roma. Próximo. Em suma, Paulo pode ter usado a memória comum sobre a posição de Jesus a respeito dos impostos e adaptou-a a uma comunidade no coração do império. No fundo da questão, não está uma submissão passiva e colaboracionista, mas uma estratégia de resistência pacífica e garantia de existência da comunidade no mundo do Império Romano, lembrando sempre do contexto de Pax Romana. A escola paulina perdeu o sentido irônico da orientação e reforçou a ideia de submissão às autoridades. Aí vem 1 Timóteo 2, 1 a 3, que ele fala, vamos orar pelas autoridades e tal. E Tito 3, 1 e 2, que é menos lido, é menos citado, mas faz essa menção também mais séria, levando às últimas consequências, quando ele diz aqui assim, ó, 3, 1 e 2, ele diz, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. É lógico que no fundo, o contexto aqui é o mesmo daqueles textos, que na res pública o cristão deve agir de uma tal maneira que seja bem visto pela sociedade. Esse reforço desses materiais pode ter sido responsável com o tempo pela leitura de Romanos 13 como texto de passividade. Conclusão. O estudo da política no mundo romano, onde Paulo... Aí você passa mais um aí, por favor, Almir. Eu fui rápido nesse aí. Então, onde Paulo, o estudo da política no mundo romano, onde Paulo estava contextualizado, nos ajuda a compreender melhor as suas orientações a respeito dos poderosos do seu tempo. Longe de ser um pacato cidadão, Paulo sabia que devia agir de forma estratégica naquele mundo, a fim de poder pregar livremente o evangelho, livre da perseguição além da que já enfrentava entre os próprios judeus. Aprendemos com Paulo que contextualizar a fé no mundo é vital para que o evangelho seja efetivo em cada tempo em que é pregado. E aí tem as referências, várias delas, né? Vários materiais, e aí o João ficou interessado aí no Introdução ao Novo Testamento, Guia de Estudos, porque ele é um pouco diferente do meu livro de Introdução ao Novo Testamento. Quando eu fiz o Guia de Estudos de Introdução ao Novo Testamento, uma coisa que eu conversei com o Reginaldo é que a minha abordagem não fosse igual à do meu livro Introdução ao Novo Testamento. Então eu tenho duas introduções ao Novo Testamento que não são iguais, na verdade, elas são complementares. Foi um exercício muito interessante trabalhar isso aí. Bom, pode parar de compartilhar, Almir? Temos pouquinho tempo, mas a gente começou atrasado também, então pelo menos uns 10 minutos para discussão, para o debate, aproveitando aí tempo de eleição, né? Mas também pensar no mundo paulino, né? Essa interpretação do texto de Romanos 13. Não sei se ficou bem claro, se vocês concordam, se acham que essa abordagem, essa perspectiva está correta ou adequada. Eu abro para vocês aí. Você está usando... o Osé está fazendo aquele exame de 24 horas? Do mapa? Fica 24 horas fazendo, né? Cara, é chato. Cara, na hora de dormir é um inferno. Eu acordava toda hora. Já fiz esse trem aí.
Eu sei. Deu zebra. Ô, Marcelo. Vamos lá, João, fala aí. Professor Marcelo, é o seguinte. Aí a abordagem foi muito boa. A questão aí é da polis, no contexto aí de Paulo, eu entendi que, como você falou, aí você citou aí, é questão da viver em sociedade e proclamar a justiça, né, a ética na política, política como, né, com P maiúsculo, né? Isso. Não é política partidária, mas com P, ética na política e também, né, e conviver e proclamar, né, a justiça e as injustiças que há né, na sociedade, na nossa sociedade. Sim. Isso aí acho que esse aí que foi que eu entendi, que é né, e por exemplo, de Paulo. Isso. Claro, é lógico. Na época dele, eles não podiam fazer protesto público, manifestação, nada disso. Como é que eles mostravam esse descontentamento com alguma coisa? Com um exemplo da vida deles. Eles mostravam através da vida deles como deveria ser o sistema. Por isso que Paulo disse: não vos conformeis com este século. Vocês têm que agir de outra maneira. E ele vai mostrar isso a seguir. E é interessante que quando o pessoal lê esse texto, não vos conformeis com esse século, cai sempre na pataquada do moralismo sexual. Cara, é impressionante como é que religioso tem fixação no sexo. Porque quando você vai ler Romanos 12, ele não fala de sexualidade em nenhum momento. Ele fala só das relações, né? Do perdoar, de não levar o ódio, de abençoar, e etc, etc, etc. Então, assim, você tem toda a razão, João. É isso mesmo. É como agir com ética na política. Política aí no sentido mais amplo. O ser humano como animal político, né? Que está na polis, está em convívio. E eu esqueci de fazer um comentário sobre o final do verso 7 de Romanos 13, que é bem interessante. Ele diz assim, olha... Lucas hoje está quietinho de novo, né? O Lucas tem ficado bem quieto. Romanos 13, no verso 7... Estou por aqui, professor. Estava na correria, eu estava dirigindo, desculpa. Mas eu estou escutando, estou acompanhando. Beleza. Então, olha, veja o verso 7, que interessante, o jogo que o Paulo faz, que em geral o pessoal não presta atenção. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Esse é mais ou menos o mesmo princípio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? O tributo você paga lá, coisa. Agora, honra, paga quem? Neste caso, ele pode estar se referindo a Jesus, pode estar se referindo a Deus, pode estar se referindo a quem realmente merece a honra. Não é isso? Então, ele deixa no ar, de forma que um leitor desavisado nunca vai achar que ele está criticando o Império Romano. Isso é muito interessante para a gente entender que aqui tem uma crítica velada, tem uma ironia velada, para poder falar o que ele realmente está pensando, mas ele sabe que ele não pode falar claramente. Por quê? Porque esse texto é lido publicamente. E pode ter, sim, infiltração, né? Gente infiltrada nas reuniões. E, professor? Sim. Qual que é, assim, o limite da liberdade do exegeta? Qual que é o limite, assim? Quais são as balizas? Rapaz, eu tenho me perguntado muito sobre isso. Eu estou começando a rascunhar umas reflexões a respeito disso. Porque eu tenho percebido que existem vários fundamentalismos. E os fundamentalismos, quando eu falo que existem vários, por quê? Existe o fundamentalismo clássico lá, que começou no século XIX, início do século XX, na verdade, que estabelece lá as premissas, né? Aquele fundamentalismo clássico. Mas existe o fundamentalismo acadêmico. Existe o fundamentalismo político. Existe o fundamentalismo liberal.
existe fundamentalismo eclesiástico, em que a interpretação da igreja passa a se tornar a única forma de ler o texto bíblico. Ou seja, o limite da exegese é o limite da interpretação. Porém, quando é que a exegese se torna fundamentalista? Quando ela se torna engessada ou ela passa a requerer que a interpretação dela seja considerada a verdade sobre o texto. Aí a exegese morreu e nasceu o dogmatismo. Então o limite da exegese é muito amplo, desde que ela não caia no absurdo ou na distorção de transformar aquela interpretação na única interpretação do texto válida. Existe também uma pergunta aí que eu acho que é interessante também ser pensado, em termos de objetivo, né? Claro. Imagino que quando o exegeta ele tenta manipular as histórias, os fatos do seu contexto, ele se prostitui também. Perfeito. Mas aí eu fico me perguntando se essa pessoa fez exegese. Pois é. Porque o exegeta, ao levar em consideração as condições sócio-históricas do texto, ele sabe que distorcer a interpretação numa lógica inversa das condições originais do texto é extrapolar a interpretação do texto. Porque aí vai o objetivo. Eu concordo com você. Aí talvez, ô Almir, aí é onde a minha reflexão também avança. Eu acho que o segundo pé, a segunda perninha, vou botar aqui o exegeta de pé. Um pé é a liberdade até não dogmatizar o texto. O segundo pé é o da ética. Da ética. Não da moral, da ética. E aí é lógico, você vai ter que ter um conceito de ética bastante preciso, no sentido de que não seja só a ética pessoal, uma ética que atenda ao bem. É que entra a moral também. A moral tem que ser decorrente da ética e não condicionante dela. Entendi. Mas quem vem primeiro, a ética ou a moral? Ética vem primeiro. A moral ela é contingente. A ética ela é mais qual seria o contrário da contingência? Ela é, eu não sei qual é o contrário. Antônimo de contingência, eu não sei agora. Eu não estou conseguindo lembrar. Mas a moral é condicionada. A ética é condicionante. É o mesmo dilema que existe entre o direito e a lei. Isso. A lei mais ou menos isso. É o direito. Porque o direito é um conceito variável, entendeu? Que é direito para mim, não é para você. Isso. Por exemplo, o direito de uma pessoa que tem sofrido desigualdade social é diferente do direito de uma pessoa rica. Do ponto de vista filosófico, claro, né? Porque na prática da lei, às vezes, o rico é mais beneficiado do que o pobre. Por exemplo, o direito ao aborto, né? No Brasil, existe uma mitigação. Em outros países é liberado, em outros é absolutamente proibido. Isso. Tudo então, a legislação define o direito, exatamente, concordo com você. A ética estabelece o princípio da lei. A moral é o resultado prático da ética. Mas eu acho assim que no contexto do Paulo, esse dilema ele poderia até ser invertido um pouco. Por quê? Porque o direito romano ele não é russoniano.
ele não é objetivo, ele é consuetudinário. Certo. Entendeu? Como também a lei mosaica, né? Então, às vezes, até a nossa maneira de interpretar é invertida. Está entendendo? É complicado. Então, a contingência determina a formação do direito romano. É difícil a gente elucubrar, assim, ficar procurando conjecturas, por exemplo, para o espinho da carne. Não tem como falar o que é aquilo. Porque ele não diz o que é, né? Não tem como. Então, é uma opinião minha. O Everton perguntou, na sua opinião. Eu apresentei vários. Se ninguém tivesse me perguntado, na sua opinião, eu não teria falado nada da minha opinião. Porque eu apresento as hipóteses. Para a gente que é cartesiano e não aprendeu a pensar o todo das coisas, isso a gente não vai responder nunca. Entendeu? É verdade. Tá bom. Mas você... quando você faz a pergunta inicial, qual o limite da exegese, tem algum motivo específico? Sim, é exatamente esse. É de ser honesto com o texto, né? com o que a gente está pensando. Só isso. Tá. Por exemplo, vocês sabem que eu sou de esquerda, eu não escondo isso de ninguém, né? Sempre fui de esquerda e serei de esquerda até o fim da vida. Porém, eu hoje acho, eu tenho uma crítica à esquerda hoje, brasileira, por conta de ela, por exemplo, nessas eleições municipais, ter adotado o esqueminha de colocar título religioso em candidato. Pastor fulano, irmã fulana, pastora fulana, para poder contrapor aos candidatos de direita que fazem isso. Eu critico isso, eu acho que isso não ajuda o debate público, não melhora a qualidade dos políticos e da política. E, infelizmente, na percepção popular, pode ser um tiro no pé. Porque eles podem achar que esse pessoal também faz a mesma coisa que o outro. A percepção também é um outro problema que a gente quase não discute, né? Percepção. Eu não sei se vocês falam sobre isso em alguma outra disciplina da faculdade, mas eu me lembro muito bem de uma questão que foi colocada num grupo uma vez, e o cara falou assim: qual a percepção que as pessoas que moram perto da tua igreja têm de vocês? Se a tua igreja deixar de existir hoje, qual será a reação do bairro? Essa é uma questão séria. Essa é uma questão muito séria. Tem a ver com teologia pública no sentido mais prático, e não só no discurso, né? Mais prático. Vai fazer diferença? Não vai? Eles vão, de repente, até soltar fogos? Ou eles vão chorar, eles vão... Eu já morei do lado de uma igreja, que é um inferno. Entendeu? Um inferno. Perturbação da paz. O pessoal tá criticando um pastor que foi preso por causa de fazer culto, né, público e tal. Eu não estou a favor da prisão do pastor, porque eu acho que existem outras formas de agir, né? Mas a igreja muitas vezes ela tem feito mais o distúrbio da ordem pública, da ordem social, do que ajudar a ordem social, né? Eu vou contar duas causos aqui rápidos. Em 1986, a gente tinha uma igreja, a gente participava de uma igreja lá em Teresópolis, e na frente da igreja tinha uma loja. E a loja foi transformada num galpão para o pessoal
fazer ensaio de escola de samba, de carnaval. E aquilo trouxe uma polêmica, né? A igreja, e o pessoal começou a questionar o pastor. E pastor, como é que vai ser? E aí tal, o que a gente faz? Nós temos que fazer mais barulho que eles. Aí o pastor olhou e falou assim, irmão, por que a igreja agora virou escola de samba? Deixou de ser igreja? Escola de samba é escola de samba, igreja é igreja. Cada um no seu... Na época não existia cada um no seu quadrado, né? Mas cada um no seu lugar. E aí isso também foi trazido à tona numa vigília. Porque houve reclamação do vizinho. E o pastor falou, olha gente, na vigília, no meio da madrugada, vamos desligar os instrumentos, vamos orar mais baixo. E o pessoal reclamou. Mas quando veio a escola de samba aí e tal, fez mau barulho. E aí o pastor foi firme. Nós não somos escola de samba. Nós somos igreja do Senhor. E o nosso testemunho tem que ser um testemunho que afete positivamente e não negativamente. Então, esse é um caso que eu tenho muito próprio, quer dizer, teologia pública, prática, na igreja eu tive essa experiência. E a outra, uma igreja metodista lá no Rio de Janeiro, que houve uma denúncia por causa de barulho, a prefeitura não prendeu o pastor. Ela foi lá, ela, como é que se chama? Notificou a igreja e só pôde ter culto depois que colocou um sistema de isolamento acústico. Eu achei certo. A igreja sofreu, mas eu achei certo. Por quê? Porque era uma igreja cujas paredes faziam... eram coladas na parede do vizinho, sabe? Então, quando... fazia divisa com a parede do vizinho. Não era aquela propriedade grande com um templo no meio, assim, que você tem uma condição de absorção do som naturalmente, né? A dispersão, vamos dizer assim. Não, era muito forte. E o pessoal agora, com esse negócio de mania de muita bateria, muita guitarra, baixo, né? Vocês sabem como é que é, né? Parece discoteca o negócio, né? Então... Esses caras que toca baixo aí são uns barulhentos, entendeu? Mas então, e aí eu vou, para fechar a minha palavra, vou contar agora uma piada. Piada que me contaram, disseram que é verdade, tá? Me contaram como verdade, mas virou piada. Década de 70, 1970, final da Copa do Mundo. Tinha culto na hora e a igreja não quis cancelar. O pastor era vibrador de futebol e nada pôde fazer. Ele teve que ir para a igreja. Foi para a igreja e a mensagem era na hora do jogo. E o vizinho estava ouvindo o rádio, que era mais rádio do que televisão, né? Na maior altura. E aí o pastor está pregando. Porque Jesus estava lá na montanha. E ele então olhando para o povo, daquela hora saiu o gol do Pelé. Saiu o gol do Pelé, o cara gritou, gol, Pelé! Aí ele, e Jesus então disse, é gol! Brasil! Pelé! Essa é difícil. Isso é teologia pública também, viu? Bom, gente, eu por mim terminei, já são 21h15, tá todo rido, né? Vocês querem fazer algum último comentário? Tchau. Tchau, só. Comunismo. Não, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. A diferença, né? Sim. O comunismo, ele nasceu como uma reflexão a partir da esquerda, mas a esquerda não é comunista sempre. Isso.
Então é isso que o pessoal. É uma vertente da esquerda é o comunismo. Mas o pessoal não quer ver isso. Tudo é comunista, né? Se o cara é contra quem está no poder agora, que é de direita, qualquer coisinha que ele fala contra virou comunista. É impressionante. É impressionante. É engraçado o pessoal dizendo que o Biden é comunista, né, meu? Olha não, só. Cara, isso aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Jesus, cara. É brincadeira. O Biden, a gente poderia comparar ele com um tucano, talvez. Tucano, quando muito. Talvez mais para PFL até. Mas nunca como comunista. O Biden comunista. Não. Você é de esquerda, né? Se depender de partido para ser de esquerda, tá ferrado. O PT, durante o tempo que teve no poder, ele foi um partido muito pragmático, isso sim. Não foi de esquerda. Ele foi pragmático. Canhoto. Petista, Isso. Nossa. Terrível. Isso aí. Complicado. Bom, gente, bom final de semana. Segunda-feira estamos juntos. Falou, Vamos mestre. continuar os nossos estudos. Valeu. Valeu. Tchau. Obrigado. Valeu, gente. Alô. É amanhã, é? Ixi, deu zebra. Obrigado, Zé. Obrigado. Falou, mestre. Obrigado.